Teorias proibidas. E se todos os filmes da Marvel forem um grande ritual? Você já se perguntou o que realmente existe por trás do sucesso absurdo da Marvel? Será que é só roteiro bem feito, efeitos especiais de ponta e uma legião de fãs apaixonados? Ou será que existe algo mais, algo oculto? Algo que muita gente nem imagina? Hoje nós vamos mergulhar numa teoria proibida. Uma teoria que diz que todos os filmes da Marvel, sim, todos, fazem parte de um gigantesco ritual global. Um ritual de transformação mental, espiritual e, quem sabe, até metafísica. Se você tem coragem, fica comigo até o final, porque depois desse vídeo, você nunca mais vai assistir um filme da Marvel do mesmo jeito. O grande ritual por trás da Marvel. A teoria começa com um conceito simples, mas perturbador. Hollywood é o maior palco ritualístico do mundo moderno. E quando falamos de Hollywood, inevitavelmente falamos da Marvel. Desde o lançamento de Homem de Ferro em 2008, a Marvel não apenas dominou o cinema, ela criou algo muito maior, um universo interligado com dezenas de filmes, personagens e histórias que capturam a mente de bilhões de pessoas. Mas e se tudo isso não for só entretenimento? E se a construção desse universo seguir, na verdade, a estrutura de antigos rituais de iniciação? Rituais que vêm sendo praticados há séculos em ordens secretas, grupos ocultistas e sociedades discretas ao redor do mundo? A jornada do herói. Como ritual oculto. Agora olha isso. Quase todos os personagens da Marvel passam por uma mesma sequência. São chamados para um propósito maior. Sofrem perdas trágicas, quase morrem. Passam por provações que transformam quem são. E, por fim, renascem mais fortes e iluminados. Essa jornada não é aleatória. É a estrutura clássica de um ritual iniciático. Presente desde antigas escolas de mistério, passando por religiões ocultas, alquimias espirituais e sociedades secretas. O indivíduo morre, simbolicamente, enfrenta suas sombras e renasce com um novo nível de consciência. Agora me diz, isso não soa exatamente como a trajetória de Tony Stark, de Thor, de Doutor Estranho, de Wanda? A Marvel parece, na prática, estar guiando o público através de incontáveis jornadas iniciáticas. Mas em vez de altares, velas e cânticos, usamos CGI, efeitos sonoros e roteiros envolventes. Os personagens como arquétipos místicos. Cada herói da Marvel representa um arquétipo antigo, carregado de simbolismo oculto. Thor, o deus nórdico, o portador do trovão e do martelo sagrado. Doutor Estranho, o mago supremo, mestre de dimensões e realidades paralelas, diretamente ligado ao ocultismo e à manipulação da realidade. Wanda, feiticeira escarlate, a senhora da magia do caos, com poderes que ultrapassam as barreiras da criação. Loki, o trickster, aquele que manipula as leis, mente, engana e transita entre a ordem e o caos. Tony Stark, Homem de Ferro, o Prometeu moderno que desafia os deuses ao dominar a ciência e a tecnologia proibida. Esses personagens são verdadeiros símbolos esotéricos, recriados para a cultura pop, mas carregando o mesmo peso ritualístico de seus equivalentes antigos. As joias do infinito, como instrumentos de poder ocultista. Agora, vamos falar das joias do infinito. Quem conhece um pouco de misticismo sabe. As joias têm clara relação com a árvore da vida da Cabala, onde cada joia representa um aspecto da criação e do poder divino. A joia da mente, da realidade, do tempo, da alma, do espaço e do poder formam um conjunto que, simbolicamente, lembra o domínio absoluto sobre o universo físico e espiritual. Thanos, ao reunir as 6 joias, se torna um arquétipo do próprio demiurgo gnóstico, aquele que assume o controle total da existência e dita quem vive e quem morre. Mas note, para chegar nesse nível de poder, foi preciso um ritual. Cada joia foi conquistada através de sacrifícios, provações e perdas, assim como nas práticas ocultistas de ascensão. Stan Lee, o olho que tudo vê? Agora vem um detalhe que poucos percebem. Por anos,
Stan Lee apareceu em praticamente todos os filmes da Marvel. Sempre presente, sempre observando, sempre onipresente. Para alguns teóricos, Stan Lee funcionava quase como uma representação simbólica do olho que tudo vê. A consciência superior que observa tudo, mas não interfere diretamente. Seria apenas um easter egg divertido? Ou mais uma peça dentro de um grande tabuleiro ritualístico? Disney. A máquina de expansão ritualística. Quando a Disney comprou a Marvel em 2009, algo mudou. A teoria diz que a partir daí o processo ritualístico ficou ainda mais sofisticado. A Disney, frequentemente citada em teorias de manipulação subliminar, ampliou o alcance dos filmes para públicos de todas as idades. Agora, o ritual não era apenas para adultos. Crianças, adolescentes e famílias inteiras começaram a ser expostas a conceitos ocultistas mascarados de ficção. Viagens no tempo, multiversos, manipulação da realidade, seres cósmicos e deuses ancestrais passaram a ser temas recorrentes. O multiverso. Introdução a novos níveis de consciência. Nos últimos anos, a Marvel mergulhou de cabeça no multiverso. Doutor Estranho no multiverso da loucura, Loki, Homem-Aranha. Sem volta para casa, What If? E agora Kang controlando o tempo. Mas o que é o multiverso, senão a dissolução da realidade objetiva? A teoria afirma que estamos sendo lentamente condicionados a abandonar a ideia de uma única realidade. Ao aceitar o multiverso como natural, abrimos espaço para conceitos antigos de esoterismo, gnose e manipulação dimensional. Esse é o nível 2 do ritual, preparar a mente humana para aceitar a instabilidade da própria realidade. Os vilões como entidades arquetípicas. Até os vilões têm papéis fundamentais nesse ritual simbólico. Thanos representa a morte ritual, o equilíbrio cósmico, o sacrifício universal. Kang encarna o controle absoluto do tempo, algo que só os deuses antigos reivindicavam. Dormammu surge como uma força devoradora de almas, uma entidade extradimensional que ecoa antigos demônios místicos. Eles não são só vilões, são símbolos vivos de forças primordiais que as sociedades ocultas sempre estudaram e tentaram controlar. As cenas pós-créditos como ganchos psíquicos. Agora preste atenção nesse detalhe sutil, as cenas pós-créditos. Elas não são só fanservice. Elas funcionam como verdadeiros ganchos psíquicos, gerando ansiedade, expectativa e mantendo a mente do público presa no ciclo de espera pelo próximo capítulo. Isso, segundo alguns ocultistas, é um mecanismo ritualístico clássico. Prender o iniciado no ciclo de aprendizado incompleto, onde a revelação final nunca chega. O propósito final do ritual. E aí vem a pergunta que não quer calar. Qual seria o objetivo final de tudo isso? Segundo a teoria proibida, seria a preparação coletiva da humanidade para uma nova era mental e espiritual. Derrubar paradigmas antigos, dissolver a realidade fixa, aceitar a manipulação da consciência como algo natural. Tornar o controle mental algo orgânico, absorvido através da cultura pop. E tudo isso sem perceber, sem imposição, sem resistência, apenas com pipoca na mão e olhos vidrados na tela. Coincidência? Ou um plano milimetricamente calculado? Agora eu pergunto, será tudo apenas coincidência? Ou existe uma elite oculta, altamente conhecedora das leis simbólicas e espirituais, que vem guiando nossas mentes por meio desses filmes há mais de uma década? Os arquétipos estão ali. A estrutura ritualística está ali. Os símbolos antigos estão espalhados em cada frame. Será que é só criatividade? Ou é um grande ritual moderno disfarçado de entretenimento? Se você chegou até aqui, é porque está começando a ver as coisas com outros olhos. Por isso eu peço, deixe seu like sombrio, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que precisa enxergar além da superfície. Nos vemos no próximo episódio, onde traremos mais verdades escondidas. Verdades que muitos preferem ignorar.